Shalom, eu sou Daniel Ivre e estou aqui gravando esse vídeo para falar um pouco sobre toda a situação que tem acontecido lá em Israel. É óbvio que você tem acompanhado pelas notícias, pelas informações dadas a pessoas que moram em Israel, mas eu queria apenas fazer uma recapitulação pelo fato do estudo que eu fiz sobre Mateus capítulo 24, verso 15, que principalmente quando eu falei sobre o Monte do Templo pertencer apenas de fato ao Islã, né? Ali sendo administrado pela Jordânia, mas não por direito, porque nós sabemos que quem comprou o Monte do Templo, aquela região ali, foi o próprio rei Davi. Queria que você entendesse o seguinte: o que acontece com a paz entre Arábia Saudita e Israel? Segundo as fontes, o próprio Bin Salman ele cancela, ele congela esse tipo de conversação com Israel devido a essa confusão que aconteceu no sul de Israel. Ainda nós não sabemos qual é a posição de Mohammed bin Zayed ao Emirados Árabes Unidos, mas a gente tem percebido que nos países como Bahrein, Egito, Turquia, próprio Iraque, há uma ascendência muito grande em prol de um confrontamento concernente a Israel, porque eles entendem Israel como um país ocupante, dominante naquele lugar. Então você precisa entender toda a situação, porque antes de existir esse enfrentamento do Hamas com Israel, até quarta-feira, todos os premieres internacionais estavam na ONU. O Mahmoud Abbas falou, o presidente Bin Salman falou, e na quinta-feira, Benjamin Netanyahu ele faz um discurso histórico. Ele apresenta a bênção e a maldição. Ele apresenta uma solução, se todos quiserem atender, e uma problemática. E ele afirma que no Oriente Médio, ele apresenta até um mapa de um grande corredor que iria acontecer com um acordo de paz com a Arábia Saudita, Jordânia, até a Europa. Interessante que dentro dessa fala ele vai dizer que no Oriente Médio existiria uma paz dramática. E com o passar, o desenvolver daquele assunto, muitas pessoas na internet, muitos comentaristas tinham como certeza uma possível aceitação de Israel para reconhecer o Estado palestino e o Bin Salman aceitar esse acordo de paz. Até, vamos dizer assim, um mês atrás, surgiu o fato de que não existia problema a Arábia Saudita e Israel sentarem juntos concernente à Palestina. Eu até mencionei que essa pressão poderia vir mais para o lado do Abbas do que para o Israel. Mas o que estava por detrás? Quem que estava ali fazendo aquele meio de campo? Era o governo Biden. Porque do ano que vem haverá as eleições nos Estados Unidos e Biden vai concorrer à reeleição junto com o Trump. O Trump, junto com Jared Kushner, ele realizou algo que ninguém conseguiu no Oriente Médio. Jared trabalhou com o Acordo de Abraão. Ele teve apoio do Vaticano, ele teve apoio da União Europeia, ele teve apoio de muitas pessoas, muitos tecnocratas. Mas o governo Biden passou então a exercer a autoridade nos Estados Unidos na Casa Branca e estava nesse meio campo de ter uma corrida para que a sua visão
externa, política, pudesse ser aceita. Mas com esse conflito, era como se tivesse desmanchado a questão tática daquele meio-campo e fez com que ninguém podia imaginar essa tragédia, vamos dizer assim, que se instalou no Oriente Médio. Quando nós vamos para a Bíblia, Jesus deixou bem claro: Jerusalém, Jerusalém, eu quis te abraçar como uma galinha abraça teus pintainhos, mas tu não quisestes. Por causa disso, a sua casa ficaria deserta. É impossível qualquer ser humano colocar paz naquele lugar se não for através do próprio Jesus, do próprio Yeshua. Nós vemos que muitas pessoas tentam uma harmonização, mas a paz só vem do Senhor. E falando da Bíblia, você tem que entender que essa região sul de Israel não conjectura uma possível Gog e Magog, uma possível grande tribulação. Pode conjecturar lá na frente uma possível conversação de alguém que venha querer cessar aquele conflito para que venha existir uma paz. Ou seja, nesse momento, nesse atual conflito, qual pode ser a grande sacada dessa história toda? Eliminar aquele que não permite Israel ter segurança na terra. Quem é? O grupo Hamas. Eliminando o grupo Hamas e Jihad Islâmica, então aquela situação, aqueles territórios ficariam livres das ações terrorísticas. E o problema então só ficaria onde? Ao norte de Israel, onde fica o Hezbollah. Ou seja, pode acontecer uma aniquilação ou uma força descomunal em eliminar o grupo Hamas e Jihad Islâmica e trazer uma espécie de cessar-fogo. Se o inimigo não tem mais força, se ele não tem o poder de causar nenhum malefício, então possivelmente pode existir a paz. Então eu termino esse vídeo dizendo o seguinte: vamos olhar para o norte de Israel. Os profetas falam sobre o norte de Israel. A Bíblia fala que o Gog desce do norte. Então, se a guerra se transportar para o norte de Israel, aí nós estaremos vendo as profecias se cumprindo e aí sim pode surgir a grande tribulação. Por enquanto, esse conflito no sul de Israel pode significar uma eliminação das forças terrorísticas do Hamas e Jihad Islâmica para existir uma segurança para Israel e assim uma retomada de paz entre Israel e a Arábia Saudita e assim o Abdul Abbas aceitar esse acordo para que Israel viva em segurança. Lembre, Ezequiel 38 diz que Gog chegaria numa cidade onde não existia trancas nem porta, onde o povo viverá seguro. A pergunta é: Israel está seguro agora? Não. As fronteiras estão abertas? Não. Então esse conflito primeiro é para um trampolim para o surgimento de uma nova configuração de paz, eliminando as forças terrorísticas, Hamas e Jihad Islâmica, pois o nosso olhar tem que estar focado no norte de Israel. Amém? Deus abençoe e qualquer novidade estarei postando vídeos que falam a respeito desse conflito.
escureceu os meus caminhos e não pude te enxergar. E duvidei das minhas certezas e não pude te tocar. Então voltei pra dentro